neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou Com fidelidade. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Foi um milagre. Deus Pai onipotente e nada negará. Deus de milagres e virtudes no céu há de irmanar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Seu grande amor nos fala sem cessar, e toda ave, toda flor a Ele quer louvar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Em quem isto se cumpriu? Em quem isto vai se cumprir? Portanto,
o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ouvintes, a maneira que Deus se encarnou deveria ser o ponto final para todos os estudiosos especuladores sobre divindade, sobre as supostas três pessoas da Trindade. A maneira, o processo de Deus é uma informação infalível, perfeita, para quem pode ver as coisas de uma maneira revelada. Ora, Maria foi a virgem em que se cumpriu isto. Eis que uma virgem concebeu e deu à luz um filho. E o seu nome foi Emanuel. O profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14, que é o versículo em apreço, está nos afirmando que quando isto acontecesse, ele não viria como uma suposta segunda pessoa, mas como Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Agora, se Deus pode manifestar em todas as partes da forma que bem entende, Ele pode perfeitamente ser Deus sobre nós, Pai, Deus conosco, Filho, Deus em nós, Espírito Santo. Isso deveria encerrar o assunto. O assunto de três pessoas distintas surgiu 325 anos depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Isso foi formado, foi criado num pacto, num concílio pagão, político, religioso. E é uma marca na testa. Isto é a marca da besta. Quem não tiver essa marca na testa, na mente, não crer nessa doutrina, mãe, entre aspas, por fim não poderá comprar nem vender. Eles ficam aí tropeçando com número do CPF, da identidade, disto, daquele outro, mas uma enorme marca na testa. A marca da besta, a marca do poder, a marca da força religiosa terrena. Essa doutrina mãe, entre aspas. Mas Isaías profetizou 700 e tantos anos antes da Virgem conceber. Em quem se cumpriu isto? Foi em Maria, uma jovem, tenra, novinha, com tão grande responsabilidade, sendo escolhida por Deus, não dentre a linhagem alta, religiosa, da society religiosa do dia, mas entre as mais simples donzelas estava a virgem que conceberia e daria à luz um filho, cujo nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus sobre nós, Pai. Deus conosco, Filho. Deus em nós, Espírito Santo. E o grande mistério está nisto que ela concebeu sem sensação, sem concurso humano. O mistério da piedade é aquele que se fez carne. Este é o mistério da piedade. Deus fertilizou um óvulo. Ele é criador. Ele criou um óvulo.
e o fertilizou com seu próprio sangue, para depois comprar a igreja com seu próprio sangue, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo recomendando aos bispos, aos obreiros, cuidarem do rebanho de Deus, que ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. Então Deus fertilizou um óvulo, e isto veio ao ventre de Maria. A sombra do Altíssimo te cobrirá, e conceberás. O seu nome será Jesus. Ali era Emanuel, agora aqui é Jesus, que quer dizer Deus Salvador. Será filho, e um filho se nos deu. Conceberá e dará à luz um filho de quem? Filho de Deus, com o sangue de Deus. Deus sendo Espírito, os romanos nunca poderiam traspassá-lo com suas setas, suas lanças. Ele nunca poderia morrer, nunca poderia cansar do caminho, nunca poderia ser apalpado, ter feridas. Então esta é a teofania de Deus, é a manifestação de Deus em carne. É aquele que se manifestou em carne, mistério da piedade. Agora veja, essa concepção de Maria, a maneira que ela concebeu, sem concurso humano, prova a unicidade de Deus. Isto quer dizer perfeição de Deus. Porque a unidade simples é perfeita, sendo que a unidade composta é imperfeita. Deus jamais poderia ter uma unidade composta. Porque Deus é perfeito. Deus é a perfeição da perfeição. Ele é perfeito, por isso a sua unidade é perfeita. Jesus Cristo disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou a primeira letra do alfabeto, eu sou a última letra do alfabeto, eu sou o primeiro e sou o último. Antes de mim nunca houve ninguém, nem depois poderá haver. Ele sempre foi assim. Agora, intelectualmente, mentalmente, os líderes religiosos sabiam perfeitamente que o Messias seria Deus. Deus em carne, por isso que eles não aceitaram a Jesus. Mas eles criam que o Messias viria já com o poder de assentar-se no trono de Davi, restaurar o poder político, sair do jugo que eles estavam sob ele. O jugo dos romanos, aquela estátua de Nabucodonosor, aquele sonho estava em seu pleno cumprimento. O reino babilônico já houvera passado, o reino grego, o Medo-Persas, e então viria o romano, com muita força de ferro, com muita fraqueza de barro. Por fim essa pedra rolará e esmiuçará essa estátua. Isto é certo, mas eles sabem perfeitamente que isto tem que se cumprir, só não podem ver que já se cumpriu. É o que acontece com muitos na mensagem agora. Há uma mensagem cujo título é Senhores, é este o tempo? Isso era se referindo à revelação dos 7 selos, o que se cumpriu em 1963, através do profeta desta era. Muitos, não entendendo isto, pegam esta mensagem, Senhores, este o tempo, e fazem dela uma coisa por se cumprir. Exatamente igual. Eles pegam isto aqui, hoje,
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Um rabino diz para o profeta desta era, quando o profeta lhe interrogou, Rabino, quando o Messias vier, o que será ele? Porque o rabino lhe dissera, vocês são uns pagãos. O profeta lhe perguntou, mas por que você diz isso? Diz, porque vocês repartem Deus em 3 partes. Abraão nunca creu assim. O profeta disse, eu não faço isto. Mas me responda uma pergunta, quando o Messias vier, o que ele será? O rabino respondeu, Deus. Ele disse, me mostre onde Jesus falhou nisto. O rabino começou a chorar e disse, se eu pregar essas coisas, eu vou mendigar o pão. Sabem perfeitamente que a gente está falando a verdade. Não tem jeito, não há onde escapulir. Tem que arrumar outras coisas. Tem que pegar por outros meios. Porque sabe que o ministério que está pregando a verdade é verdadeiro, o ministério. Então eles têm que tomar outras coisas, outros meios. Eles têm que pegar no nascimento de Jesus, no próprio nascimento de Jesus, na própria profecia, e levantar a própria escritura para matá-lo, qualificando-o de bastardo e de outros termos terríveis. Sim, isto se cumpriu em Maria. Mas agora vem a segunda pergunta. Em quem isto vai se cumprir? Mas haveria um segundo cumprimento? Para haver um segundo cumprimento, tem que haver uma segunda promessa. Jesus prometeu, e eis que estará em vós. É o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer. Não pode receber porque não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, olha o Filho. Era o Espírito de verdade que o Pai enviaria. E logo em seguida, São João 14,17, ele afirma, estará em vós. Vou e venho para vós. Eu cruzarei novamente este caminho, desta feita em vós. Agora eu sofro. Agora eu serei preso. Agora eu, pessoa física, vou apanhar, vou ser crucificado, sou perseguido. Mas então, eu em vocês. Quando é que Deus esteve na terra e o poder político religioso não o abominou? Não o desprezou? Qual o verdadeiro ministério de Deus que não é perseguido? Que não procuram tocar em alguma coisa dele? Qual? E tem que ter homens bons e fiéis e santos. Santos para fazê-lo. Isto é certo. Ora, há sim uma segunda promessa. E como na primeira foi sem sensação, diz o profeta, que um dos mistérios que o 7º anjo viria revelar era justamente o batismo do Espírito Santo sem sensação. É evidência da fé seca, do Abraão seco, da Sara seca, da vara de Arão seca. O Abraão seco se transformando, a Sara seca sendo transformada e trazendo um filho, sem sensação alguma. A vara de Arão foi transformada pela madrugada. No verdadeiro desafio, ela estava idêntica às demais. Estava tão seca quanto as demais, ou talvez mais seca ainda, porque ele era mais velho.
Então ela deveria ser uma vara mais seca do que as outras, mais desgastada, menos desejada. Mas foi aqui brotou, foi aqui refloresceu, foi aqui deu fruto. Oh, como isto faz a gente dar um salto na fé. Fé seca, fé sem sensação, fé com tudo contraditório. Como Jesus levou a contradição dos pecadores sobre si. Contradição, decepção, secura. Antes de vir a chuva tem que haver seca. Antes de vir o batismo tem que haver o quê? A necessidade desse batismo. Antes de vir o azeite e a farinha tem que haver fome. Tem que aquilo acabar. Tem que acabar tudo que é sensação, tudo que é egoísmo, tudo que é personalismo, tudo que é fama, tudo que está em torno do homem, Deus permite que acabe, que seja desfeito, para ver, para provar quem está edificado no homem ou quem está edificado na rocha, quem é predestinado, quem é eleito. Em quem se cumprirá esse batismo? Ora, quem podia dizer que era em Maria? Aquela mocinha, esquecida, fora da sociedade, não era filha de Caifás? Ninguém sabe quem eram seus pais? Em quem se cumpriu? Em quem se cumprirá? Qual das varas vai reverdecer? Oh, fé seca de Abraão, seca, sem umidade, sem possibilidade, sem motivos, sem fundamento para a razão, sem fundamento para os sentidos. Foi dali que veio o Filho. Em quem isto vai se cumprir? É em você, eleita, eleito de Deus. Hoje Ele está dentro de mim. Jesus andou no mundo aqui e nunca teve um lar. Aqui pregou, sofreu para muitos salvar. Pregou e foi peregrino até o fim, e Ele hoje está dentro de mim. Jesus. Eles conheceram a letra que anunciava aquilo, mas não conheceram o seu cumprimento. Maria, sem conhecer coisa alguma, experimentou o cumprimento de Isaías 7,14. Foi a sua experiência. Esta é a experiência da igreja noiva. Por isso, agora está a resposta. Em quem isto se cumprirá? Deus te abençoe. Deus te dê essa bênção de ver ao Pai no Filho, o Filho no Pai. Porque quem tem o Filho, tem também o Pai. Esse é o grande mistério da piedade. É Cristo em você. Cristo em você é cura, é ânimo para enfrentar o mundo com uma fé seca, sem sensação, morrendo a cada dia que passa. Deus te abençoe com esta fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, ó Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. A voz de Jesus. se vós tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só Vem, meu filho.
Deus ensina o caminho. Ele vos guiará em toda a verdade. Isto é Jesus Cristo se referindo ao Espírito de verdade que viria estar com aqueles a quem Ele chamou para compor a sua igreja naqueles dias, a igreja fundamento, a igreja apostólica. E por isso, mais do que cônscio de suas responsabilidades, Deus, que nunca falha em seus deveres, porque Ele mesmo se sujeita à sua palavra, então ficou comprometido de ensinar, de guiar a sua igreja, a seus apóstolos, a seus profetas, a seus evangelistas, seus pastores e a própria igreja. Agora, ouvintes, isto traduz segurança, porque ser guiado pela verdade significa salvação, significa uma viagem para o céu, significa, portanto, segurança eterna. Nós somos guiados pela verdade. Embora nesta dimensão atravessemos fases difíceis, que nós mesmos chegamos, como diz o profeta, a pensar que não somos cordeiros, que não somos ovelhas. Mas, na verdade, Deus nos guia.
em toda a verdade. Não é pelo que somos, é pelo que Ele é. Isso se trata de predestinação e de eleição. Deus nunca deixou uma pessoa sincera em seu espírito na interrogação. Embora não entendendo, todos que foram usados por Deus não ficaram confundidos. Maria não podia entender o que estava acontecendo com ela, mas ela nunca ficou confusa. O próprio Moisés, o próprio Davi, quem sabe, pôs a cabeça entre as mãos na hora mais crítica de sua vida, que não foi quando lutou com o leão, com o urso, com Golias, mas foi na hora que ele mesmo decretaria a sua sentença: este homem deve morrer. Então, ele não podia entender o que estava acontecendo. Maria não podia entender. Aqueles que criam em Jesus não podiam entender o porquê dele estar na cruz, derrotado, abandonado ali, como um salteador. Enquanto os incrédulos o insultavam dizendo: se és o Cristo, em outras palavras, seu sangue já foi derramado, se a salvação vem pelo teu sangue, então agora desça da cruz e mostra que és de fato filho de Deus. A terra já foi banhada com seu sangue, não vá para a sepultura. Mas eles não sabiam que Jesus teria que vencer a morte e ser a primícia dos que dormem. Quem vai ressuscitar primeiro, já ressuscitou, foi Jesus Cristo. Como nós podemos estar esperando uma outra ressurreição? E quem foi crucificado agora não foi um homem chamado William Branham, foi a mensagem, foi a palavra. Então quem tem que ressuscitar é a palavra que está crucificada, traspassada por aqueles que não deviam fazê-lo. Está traída por aqueles de dentro, não pelos de fora, porque os de fora não traem. Quem trai é o que está de dentro. Mas Deus guia. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, que guiaria em toda a verdade e daria o verdadeiro significado da palavra, foi solicitado com os demais apóstolos por quase 3.000 almas que se compungiram mediante o seu pequeno sermão depois do Pentecostes. Ele tirou a chave do reino dos céus, uma chave que abre a primeira porta. Quando eles perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Deus ensinou a Pedro qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu a chave de Mateus 28:19 para São Pedro. Então ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade. Pedro estava usando a chave que mostrava o caminho, que abria a porta. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Quando vocês ouviram esta mensagem, alguns anos atrás, estando nos credos e dogmas denominacionais, quando vocês ouviram esta voz que ainda clama até hoje,
Vocês não tiveram dúvida. Vocês saíram de onde vocês deveriam sair. Porque o Espírito Santo tocou em vossos corações e vos ensinou o que deveriam fazer. Foi a mesma chave de São Pedro, sabendo que isto é o princípio do caminho e não o fim do caminho. Mas o fim do negócio é melhor do que o princípio. E Paulo admirou que os Gálatas tivessem começado no espírito e terminado na carne. Isto quer dizer, começaram bem, mas terminaram mal. Tinham entrado por caminhos de perturbadores que estavam dentro da igreja. Falsos obreiros, falsos irmãos, confundindo a mensagem, para assim adquirirem posição diante do povo. Ninguém conquista o que já tem. Nicolaísmo é conquistar aquilo que não tem. Quem tem não está conquistando o que tem, mas sim é quem não tem é que vai conquistar o que não tem. E uma dócil e amorosa irmã, que já partiu para o Senhor, me disse uma vez: Joaquim, menino não joga pedra em árvore que não tem frutos. Vocês já sabem do que eu quero dizer, do que o Espírito está falando. Mas, na verdade, sendo guiado pelo Espírito Santo, Simeão sabia que não morreria sem que visse com seus olhos cansados a verdade que ele creu durante tanto tempo. Parecia estupidez, caduquice, ignorância, porque essa convicção deveria vir a Caifás, a Anás, mas veio a ele na sua velhice que ele não morreria sem ver. Jamais esse ministério se acabará. Este ministério que vos chamou, que vos ensinou a dar os primeiros passos, este pai que te pegou pela mãozinha, esta mamãe que te pegou pela mãozinha para dar os primeiros passos, pode se envelhecer, pode adoecer, pode manquejar, pode sofrer cicatrizes, mas continua sendo seu pai mesmo depois que você estiver grande. Mesmo que você tiver crescido e dono de si, ele é seu pai, ela é sua mãe. Foi ele quem te ensinou a dar os primeiros passos. Foi ela. E isso é através do sangue, isso é através da paternidade, isso é através da maternidade. É mamãe, é papai, sim. O Deus que ensinou a Abraão a dar os primeiros passos, sair de Ur, do meio de sua parentela, também o guiou na hora de seu contratempo. Todos grandes homens chamados por Deus em quaisquer tempos tiveram horas e momentos de contradição. Esses pratos de pudins de leite desnatado é que não pode sofrer uma garfada que sempre está sendo saboreado por aqueles que enchem suas bocas de salivas ao vê-los. Mas são pudins açucarados, são cafeínas açucaradas. Mas, na verdade, Deus nunca deixou Abraão encher a sua boca de saliva por causa de Sodoma e de Gomorra. E ele, o pai que o ensinou a dar os primeiros passos, o guiou em todas as suas etapas. E quando você pensa que Abraão tinha se acabado,
ao receber a promessa, já com seu corpo amortecido e o ventre de Sara, sua matriz, morta, quem pensou isto se enganou. Quem pensa isto a respeito de um ministério chamado por Deus desde o princípio, diretamente de Deus, não um ministério de garupa, mas um ministério da rédea, fique sabendo, Deus o guiará até o fim. Qualquer verdade que existir na terra terá que ser através daquele ministério. E esse ministério é que prepara a noiva para o arrebatamento. Não se refere ao homem propriamente, porque se referisse ao homem, Abraão teria morrido ao apostatar-se e a mentir que Sara não era sua esposa. Davi ouviu do profeta: certamente não morrerás. Porque quando ele engatinhava, quando ele deu o primeiro passo, foi o pai, foi Deus, com o leão, com o urso, com Golias. E por que não seria Deus nos outros passos? Se fosse um capitão, se fosse um general, ali teria matado a Davi por força de lei. Mas como era o próprio Deus que o chamara, disse: certamente não morrerás. Oh, igreja noiva! Abraão não enfraqueceu na fé, não considerou seu corpo amortecido, sendo já de quase 100 anos, nem a matriz morta de Sara. Ele não pensou nas suas impossibilidades, nem as considerou. Seus inimigos, sim, lançavam suas impossibilidades no seu rosto, nas suas costas. Por melhor, porque eles sempre são covardes, eles sempre apunhalam pelas costas. O punhal é uma arma própria para as costas. É arma de covarde. A espada é a arma do guerreiro verdadeiro. Por isso Davi nunca carregou um punhal, mas sim uma espada. Todos os guerreiros de Deus carregam a espada, a palavra viva de Deus. Então ele não pensou nas suas impossibilidades, nem as considerou. Seus inimigos, sim. Mas estas coisas, estas suas impossibilidades, nunca entraram no seu entendimento, porque havia ali uma fé perfeita ocupando todo lugar. Isso é uma lei da natureza. Isto é uma lei da gravidade. Se uma coisa concreta está ocupando um lugar na atmosfera, a menos que seja removida, nada pode ocupar aquele lugar. Ainda que seja uma pulga, ainda que seja uma cabeça de alfinete, mas está ocupando um lugar na atmosfera. Teria que ser removido, mas nada removeu o grão de mostarda que estava substituindo toda a razão, todos os sentidos na vida de Abraão. Isto é assim também com a igreja de Jesus Cristo. Leia Atos dos Apóstolos. Deus ensinava a igreja. Deus ensina até hoje. Os irmãos, as irmãs se definirem quando os inimigos lançam impossibilidades e arrasou e presumem e usam as suas armas próprias, a principal delas o punhal. Oh, que Deus nesta hora possa enriquecer a fé de cada um, sabendo que Ele pode te guiar onde quer que você for. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar irei,
Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Como a pomba guiou o cordeiro até mesmo para o matador, o Espírito Santo também vos guiará em toda a verdade. E essa é a bênção que Deus tem para meus ouvintes em mais esta programação de Fé para Vencer. Deus te abençoe para a cura divina, para a libertação, para a direção, para a decisão que você deve tomar. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção agora. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Guia-me, meu Salvador, sempre me conduz, Senhor. Certo, firme e forte estou, pois contigo andando vou. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura e com amor. Guia-me, meu Redentor. Guia-me, meu Redentor. Confiado sempre em ti, bom auxílio consegui. Ó, dirige-me, Senhor, neste mundo enganador. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura e com amor. Guia-me, meu Redentor. Guia-me, meu Redentor.
a mim. Até chegar da vida o fim, para a terra do fulgor, na presença do Senhor. Guia, guia, sempre guia Salvador, com ternura, com amor. Guia-me, meu Redentor. Guia-me, meu cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, ele diz: "Se firme no avançar". A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus.